Nós vamos continuar aqui com as nossas aulas remotas. Hoje eu vou ensinar a aplicação de viés na mão e na máquina. Para as alunas iniciantes, essa seria a lição que vocês já iriam fazer após a costura inglesa e a costura francesa, que eu lembro que eu já gravei um vídeo ensinando a fazer essas duas atividades. Então o próximo acabamento é o viés que nós vamos fazer hoje aqui. As alunas avançadas, nós já fizemos acabamento com viés, e eu lembro que nós fizemos várias vezes em várias peças. A Ângela já fez o vestido da filha dela, eu lembro, com um acabamento em viés aqui no decote. É um acabamento muito versátil, né? Um acabamento com viés, ele é um acabamento que você pode usar em praticamente qualquer tipo de tecido, qualquer aplicação que você tenha, praticamente qualquer coisa que você precise dar um acabamento, você pode usar o viés, né? Inclusive, ele é um dos acabamentos mais bonitos que você consegue fazer. Não é necessário você ter muita prática, não é necessário você ter uma máquina dessas que faz um monte de tipo de pontos, não é necessário você ter nem o zigue-zague. Se a sua máquina não tiver o zigue-zague, você consegue trabalhar com viés, você consegue fazer todos os tipos de aplicação em viés, né? Nós temos que pensar o seguinte: antigamente, as primeiras máquinas de costura, elas só faziam a costura reta, né, que eram aquelas máquinas pretas, inclusive igual a essa aqui atrás, né, que eu usei no último vídeo. Então essas máquinas, como elas só faziam a costura reta, todas as formas de acabamento, todos os tipos de costura eram pensadas para serem feitas na máquina reta, né? E com viés não é diferente, como eu já falei, basta você ter uma máquina que faz a costura reta, que qualquer máquina de costura faz a costura reta, que você consegue trabalhar com ele. O viés, ele, além de ele dar acabamento, ele também tem uma aplicação muito interessante, que é você fazer barra postiça com ele. Uma das formas, quando eu estiver fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Você também consegue fazer emenda de tecido, você também consegue fazer vivo, né? Vivo eu vou ensinar numa próxima aula, num próximo vídeo, senão fica muita informação. E eu gosto muito de trabalhar com viés porque você consegue ver se a pessoa costura bem de verdade através do acabamento dela, né? Eu já falei isso em aulas anteriores, em vídeos anteriores, eu falo isso o tempo todo em aula. E o que faz a boa costureira, o que faz o bom costureiro alfaiate é o acabamento. Se você fizer um bom acabamento, mesmo se você pegar um tecido às vezes que não é de boa qualidade, um tecido às vezes até mais barato, uma chita, por exemplo, um murim, você consegue transformar aquilo e valorizar, né? Você valoriza o resultado final. Aqui estamos com as nossas amostras de tecido. Eu separei 5 amostras, né? Nós temos essas 4 retangulares e essa, que nós vamos usar essa parte curva aqui. E para fazer essa aula, vou usar, né, um viés de uma cor que aparece bastante no tecido. No caso, esse verde água, que vai contrastar bem aqui nesse marrom desse tecido que eu escolhi. Esse tecido aqui, ele é um brim, né, uma sarja. Eu escolhi ele aqui porque é um tecido que é fácil da gente trabalhar e é fácil de vocês visualizarem na câmera, mas é óbvio, claro que vocês vão reproduzir as lições aqui com qualquer tecido que vocês estiverem trabalhando aí na casa de vocês, tá bom? Óbvio que se você estiver trabalhando com um tecido 100% algodão, por exemplo, uma tricoline 100% algodão, vai ser muito mais fácil de você conseguir reproduzir o resultado que nós vamos ter aqui nas aulas, tá ok? Então vamos lá. Eu cortei aqui as nossas amostrinhas com 8 de largura por 20 de comprimento, certo? Para ficar um tamanho bom, fácil de vocês visualizarem na câmera. Para nós usarmos a primeira técnica para colocar o viés, nós vamos medir aqui mais ou menos com uma sobra de um dedo de cada lado. Sempre que você for costurar um viés num tecido, numa peça, você nunca coloca ele desse jeito, dessa forma, rente aqui, ó, a borda do tecido, tá vendo? Você sempre deixa pelo menos um dedo a mais para ficar com essa sobrinha aqui. Por quê? A ponta do viés, ela tende a esgarçar, ela tende a abrir quando a gente está trabalhando com ele. E quando você coloca na máquina, nesse comecinho aqui, vocês vão ver quando eu estiver na máquina, mas esse comecinho aqui do viés, a máquina tende a engruvinhar. Então, dependendo do seu modelo de máquina, ela não puxa
ela não traciona o tecido com o viés da maneira que tem que ser e ela tende a engruvinhar. Então, uma forma da gente evitar isso, de ser mais fácil pra gente, é a gente deixar uma sobrinha. Quando eu tiver lá na máquina, vocês vão entender melhor. Então, cortei aqui, com mais ou menos um dedo a mais em cada parte. E para essa primeira forma, nós vamos colocar direito do viés com direito do tecido. Qual que é o direito do viés? O avesso é o lado para onde ele dobra. Tá vendo aqui, ó, minha unha embaixo da dobra, o direito não tem dobra, o avesso tem essas duas dobrinhas aqui. Então, direito do tecido com direito do viés. Como ele vem dobradinho, desse jeito, para a gente costurar essa primeira forma, nós vamos abrir, ó, essa dobrinha, ó, novamente, ó, ele estava fechado, tá vendo aqui, ó, e eu vou abrir, e eu vou colocar ele abertinho aqui assim. Eu sempre falo em aula, para todas as vezes que você vai colocar alfinete numa peça, num tecido para você costurar, você nunca coloca na direção que a máquina vai costurar, você sempre coloca ele na perpendicular, né, de atravessado. Só que dessa vez, eu vou usar uma palavra que a minha professora de costura usou lá atrás, né, que eu nunca imaginei que eu fosse usar. Convém você colocar desse jeito aqui, ó, dessa forma, de comprido. Exatamente, ó, exatamente em cima da dobrinha. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui de uma forma que fica fácil para vocês verem. Aqui tá a dobrinha, eu vou colocar o alfinete em cima dela, porque vai ser onde nós vamos costurar. Vai ficar dessa forma. Ó, o viés está aberto aqui. Rente aqui a borda do tecido e nós vamos passar uma costura aqui. Como eu havia falado para vocês, eu gosto de trabalhar com viés porque é uma técnica que você consegue reproduzir em qualquer máquina, né? É uma técnica que dá para você fazer praticamente tudo com ela. Então já passei a linha, tá pronta aqui para fazer a costura. Agora vocês vão entender por que eu deixo essa sobra aqui, ó. Eu vou posicionar de uma forma que a máquina vai costurar em cima daquela linha da dobra que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. E eu deixo essa sobra para a máquina puxar o meu viés sem engruvinhar aqui no começo, ok? Então nós começamos aqui costurando devagarzinho, você faz no seu ritmo. Quando a agulha já tiver chegado mais ou menos perto do alfinete, você já pode tirar, porque a agulha já está segurando o tecido da mesma forma que o alfinete faria. E aí você vem devagarzinho e você dá o retrocesso. Nunca esquece do retrocesso. E aí você vem costurando bem devagarzinho no seu ritmo. Eu gosto de usar a máquina preta, como eu já falei, porque é uma máquina que, se você regular ela da forma correta, ela faz quase tudo. Praticamente tudo você consegue fazer nela. E eu também gosto de usar essa máquina nos vídeos porque a maioria das alunas tem uma máquina simples em casa, uma Singer, uma Vigorelli. Então você tendo uma máquina dessa, eu costurando numa máquina parecida, igual a que você tem em casa, você vê que não é tão difícil assim, que mesmo com uma máquina simples você consegue entregar um bom resultado. Muito bem, nós vamos costurar faltando mais ou menos uns 2 dedos, aqui não dá para ver direito porque o tecido é quase da mesma cor da máquina, mas faltando mais ou menos uns 2 dedos para acabar o tecido. Eu venho e dou o retrocesso. Já fiz, então ela vai ficar dessa forma aqui, ó, retrocesso no começo e no final, tá vendo aqui? E ó, a costura faltando mais ou menos uns 2 dedos para acabar no tecido. Agora, se você tiver prática, você pode fazer isso direto na máquina, se não, você passa. O segredo para você fazer um bom acabamento no viés é você passar. Nós costuramos ele assim. Nós vamos dobrar uma vez, ó, por outro ângulo. Ele tá assim.
nós vamos abrir e dobrar novamente. Por cima. Aqui, ó, a costura vai ficar embutidinha lá. Tá vendo? Aqui, dobrei. Se você não tiver prática, você pode vincar essa parte de cima aqui com o ferro. Como eu tinha falado no começo do vídeo, se você estiver trabalhando com tecido de algodão, vai ser muito mais fácil de você fazer o acabamento no viés. Do contrário, você vai ter um pouco de dificuldade. Por exemplo, com o Oxford, que é um tecido que, como minha avó dizia, não agradece ao ferro, ele não assenta direito, né? A viscose, uma tricoline mista. Agora, se for um tecido 100% algodão, só de você passar a unha aqui, ó, igual eu tô fazendo, ele já forma o vinco, do jeito que a gente precisa. Se você tiver dificuldade com a unha, você pode pegar o cabo da tesoura, essa parte maiorzinha aqui do cabo, e você passa assim, ó, que ele também faz o vinco. Tá vendo aqui? Vincadinho aqui, do jeito que a gente precisa. E agora nós vamos costurar aqui, ó, nessa beirinha do viés. Não muito para dentro, nem muito para fora, a ponto que a costura às vezes escorregue e pegue aqui o tecido de baixo. Tem que ser mais ou menos uns 2 milímetros dessa bordinha aqui do viés. Ok? Então vamos fazer. Lembrando de dar o retrocesso no começo e no final da costura, sempre, tá bom? Eu estou fazendo aqui com uma linha que aparece. Por quê? Porque é uma aula para vocês verem como que é feito, ok? Mas é claro que na sua casa você vai fazer com uma linha da mesma cor do tecido, do viés, né? Uma linha que combina ou que contrasta. Então, novamente, você deixa uns 2 dedos mais ou menos sem costurar. Aqui, ó, tá vendo? A costura faltando 2 dedos aqui mais ou menos. Por quê? Porque aí você abre e você consegue ver como ele é feito, certo? Eu havia falado na primeira costura para vocês deixarem 2 dedos, só que não tem necessidade. Na primeira costura não precisa, porque aqueles 2 dedos, na verdade, eu não prendi aqui, ó. Tanto faz. Se você achar que você deixa... Se você achar que você precisa deixar para facilitar a sua visualização depois, não tem problema. Mas é que foi um erro meu mesmo. Na primeira costura não tem necessidade. Então essa é a primeira forma. Pelo direito do tecido fica assim, pelo avesso fica assim. Essa aqui é uma forma muito boa de você trabalhar se você precisar fazer uma barra postiça. Vamos supor que você quer aumentar uma barra de um vestido, de uma calça, de uma saia, e você não tem tecido suficiente por dentro. Essa é uma forma que você consegue, porque pelo direito fica dessa forma, né? Aqui é como se fosse a peça toda pra cá, e aqui fica um acabamento bonito. Claro que você não vai usar a linha como eu usei aqui, que é uma linha azul marinho, você vai usar uma linha que some no tecido. E pelo avesso fica um acabamento bonito, tá vendo? Fica um acabamento limpo, fica com um aspecto de uma coisa bem feita.